Os irmãos de José vão ao Egito. Capítulo 42. Sabendo Jacó que havia alimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? E disse: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo no Egito. Porém, Jacó não enviou a Benjamim, irmão de José, na companhia dos outros irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham para lá, porque havia fome na terra de Canaã. José era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra e chegaram os irmãos de José e inclinaram-se perante ele com o rosto em terra. E José, vendo seus irmãos, reconheceu-os, mas não se deu a conhecer. Ele falou asperadamente: De onde vindes? Eles responderam: Da terra de Canaã, para comprar alimentos. José reconheceu seus irmãos, porém eles não o reconheceram. Então lembrou-se José dos sonhos que tivera sobre eles, e lhe disse: Vós sois espias, viestes para ver a nudez da terra. Responderam-lhe: Não, senhor meu, mas vieram teus servos para comprar alimentos. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens honestos. Teus servos nunca foram espias. Porém, José lhe disse: Não antes viestes conhecer a nudez da terra. Eles responderam: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de uma varão na terra de Canaã. E eis que o mais novo está hoje com nosso pai, e o outro já não mais existe. Então José lhe disse: Isto é o que vos tenho dito, quando disse que sois espias. Nisto sereis aprovados pela vida de Faraó, que não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo aqui chegar. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Vós ficarais presos e vossas palavras serão provadas. Se há verdade em vós, e se não pela vida de Faraó, vós sois espias. Então colocou-os juntos no cárcere por 3 dias. Ao terceiro dia disse-lhe José: Fazei isso e viverei, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique um de vós preso na casa de vossa prisão, e vós outros ide e levai alimento para suprir a fome de vossa casa. Mas trazei-me vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Disseram uns aos outros: Na verdade, pecamos contra nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos rogava, e não o escutamos. Por isso vem sobre nós esta angústia. Então Ruben lhe respondeu: Não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me escutastes. Vede aqui que seu sangue nos é requerido. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque havia intérpretes entre eles. E retirando-se deles, chorou. Depois tornou a eles e lhe falou, e tomou dentre eles a Simeão e o aprisionou perante eles. Os irmãos de José voltam do Egito. Depois mandou José que enchessem suas sacas de trigo e devolvessem o dinheiro de cada um deles, colocando-os em suas sacas e lhe dessem comida para o caminho. E assim lhe foi feito, e eles puseram seu trigo sobre seus jumentos e partiram dali. Porém, abrindo um deles sua saca para dar de comer a seu jumento na hospedaria, viu seu dinheiro porque estava na boca de sua saca.
disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ei-lo aqui em minha saca. Então desfaleceu-lhes o coração, e espantados disseram uns aos outros: que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã. Contaram-lhe tudo o que lhe havia acontecido, dizendo: o varão, o senhor de terra, nos falou asperadamente e nos teve por espias da terra. Dissemo-lhe: somos homens honestos, não somos espias. Somos 12 irmãos, filho de nosso pai. Um já não vive, e o menor está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Aquele varão, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecerei que vós sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti. Traz-me vosso irmão mais novo, para que eu saiba que não sois espias, mas homens honestos. Então dar-vos-ei-vos só irmão, e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles suas sacas, eis que na saca de cada um estava seu pacote de dinheiro. Quando eles e seu pai viram seus pacotes de dinheiro, tiveram medo. Então Jacó, seu pai, lhe disse: tendes-me privado de filhos. José não mais vive. Simeão não está aqui agora. Levareis a Benjamim, todas essas coisas me sobrevêm. Mas Ruben falou a seu pai, dizendo: matarás meus 2 filhos, se não te tornar a trazê-lo, entrega-o em minha mão, que eu o devolverei a ti. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, pois seu irmão é morto. E ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre pelo caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Os irmãos de José regressam com Benjamim. Capítulo 43. A fome era grande na terra. Aconteceu que, como acabaram de comer o trigo que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai e comprai-nos um pouco de alimento. Respondeu Judá, dizendo: aquele varão nos protestou fortemente, dizendo: não vereis meu rosto se o vosso irmão não estiver convosco. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e te compraremos alimentos. Mas se não o enviares, não desceremos, porque aquele varão nos disse: não vereis meu rosto se vosso irmão não estiver convosco. Disse-lhes Israel: por que me fizeste este mal, declarando aquele varão que tinhais outro irmão? Eles responderam, eles responderam: aquele varão nos perguntou particularmente por nós e por nossa família, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? E lhe respondemos, conforme as mesmas palavras: acaso podíamos saber que ele nos diria: trazei vosso irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhos. Eu serei fiador dele, de minha mão o requererás. Se eu não o trouxer de volta a ti, e se não o puser diante de ti, serei culpado para contigo para sempre. Pois se não nos tivéssemos demorado, certamente já estaríamos pela segunda vez de volta. Respondeu-lhe Israel, seu pai: pois que assim é, fazei isso, tomai do melhor da terra em vossas sacas, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também em vossas mãos o dobro de dinheiro, o dinheiro que tornou na boca de vossas sacas. Tornai-a
levá-lo bem, pode ser que fosse engano. Tomai também a vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele varão, e o Deus onipotente vos dê misericórdia diante daquele varão, e vos restitua vosso outro irmão, e Benjamim. E se eu ficar sem filhos ficarei. O encontro com José. Tomaram, pois, aqueles varões os presentes, o dobro de dinheiro, e a Benjamim levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante de José. Vendo José Benjamim com eles, disse ao mordomo de sua casa: Leva estes homens à casa, mata rezes e prepara-as, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez o homem como José lhe ordenará, e levou os homens à casa de José. Temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José, e disseram: Por causa do dinheiro que da outra vez foi reposto em nossas sacas, trouxeram-nos aqui para nos acusar, nos atacar e nos tomar por servos, tanto a nós quanto a nossos jumentos. Achegaram-se ao mordomo da casa de José e lhe falaram à entrada da casa. E disseram: Ai, senhor meu, certamente descemos dantes para comprar alimentos. Aconteceu que quando chegamos à hospedagem e abrimos nossas sacas, eis que o dinheiro de cada um estava na boca de sua saca, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também em nossas mãos outro dinheiro para comprar alimentos. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro em nossas sacas. Ele respondeu-lhe: Pai seja convosco. Não temais vosso Deus e o Deus de vosso pai. Vos deu o tesouro em vossas sacas. Eu recebi vosso dinheiro e lhe trouxe fora Simeão. E levou aquele varão os homens à casa de José. Ele deu água, e eles lavaram seus pés, e deu também de comer a seus jumentos. Eles prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram ali que haviam de comer pão. Vindo José à casa, trouxeram-lhe para dentro da casa o presente que tinham em mãos, e inclinaram-se perante ele até a terra. Então perguntou-lhe José, como estavam dizendo: Vosso pai, o ancião de quem me falastes, está bem? Ainda vive? Eles responderam: Vai bem teu servo, nosso pai, ele ainda vive. E inclinaram a cabeça e prostaram-se. Levantando José os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: É este vosso irmão mais novo de quem me falastes? Depois ele disse: Deus tenha misericórdia de ti, meu filho. José apreciou-se porque se comoveu em seu íntimo por causa de seu irmão, e buscou onde chorar, e entrou em sua câmara e ali chorou. Depois lavou seu rosto e saiu. Conteve-se e disse: Pão de pão. Puseram para ele a parte e separadamente para eles, e a parte para os egípcios, que com ele comiam, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o mais velho conforme sua primogenitura, e o mais novo conforme sua menoridade, e maravilharam-se entre si. José tomou o alimento que estava diante de si e serviu-lhes, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos demais, e beberam e se alegraram com ele. O plano de José para deter seus irmãos, capítulo 44. José deu ordem ao mordomo de sua casa, dizendo: Enche de alimento as sacas destes varões, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca de sua saca.
E porás minha taça, a taça de prata, na boca da saca do mais novo, com o dinheiro de seu trigo. Assim se fez conforme dissera José. Pela manhã despediram-se os homens junto com seus jumentos, tendo saído da cidade, não se havendo ainda distanciado. Disse José a seu mordomo: Levanta-te e segue aqueles homens, e alcança-os, lhe dirás: Por que pagastes maus por bem? Por que roubastes a taça de prata? Não é esta a taça em que bebe meu senhor e pela qual costuma adivinhar? Procedes maus, procede mal no que fizestes. E alcançou-os, ele disse essas palavras. Eles responderam: Por que diz meu senhor tais coisas? Nunca faça tal coisa a teus servos. Eis que o dinheiro que achamos na boca de nossas sacas, tornamos a trazer-te e desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa de seu senhor prata ou ouro? Aquele de teus servos com quem for achada a taça, morra, e nós seremos escravos de meu senhor. Ele disse: Seja conforme vossas palavras. Aquele com quem se acha será meu servo, e vós sereis inocentes. Eles então apreciaram-se, e tendo cada um posto sua saca em terra, abriu-a e buscou, começando pelo maior e acabando no menor. E a taça foi encontrada na saca de Benjamim. Então eles rasgaram suas vestes, e cada qual carregou seu jumento, e tornaram à cidade. Judá intercede junto a José. Veio Judá com seus irmãos à casa de José, que ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. José lhe disse: Que é isso que fizestes? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Então disse Judá: Que diremos a meu senhor? Que falaremos ou como nos justificaremos? Deus achou a maldade de teus servos, eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cujo poder foi achada a taça. Respondeu José: Longe de mim fazer isso. O varão em cujo poder foi achada a taça, ele será meu servo vós, porém subi em paz a vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra teu servo, pois tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: Tende pai ou irmão? Respondemos a meu senhor: Temos um pai ancião e um irmão jovem, ainda pequeno, filho de sua velhice, cujo irmão é morto, e somente ele ficou dos filhos de sua mãe, e seu pai o ama. E disseste a teu servo: Traz-mo para que ponha os olhos sobre ele. Nós dissemos a meu senhor: O jovem não pode deixar seu pai. Se deixar o pai, este morrerá. E disseste a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, não vereis mais meu rosto. Aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, contamo-lhes as palavras de meu senhor. Disse nosso pai: Voltai e comprai-nos um pouco de alimento. E respondemos: Não podemos ir, mas se nosso irmão for conosco, iremos, pois não poderemos ver o rosto do varão, se nosso irmão mais novo não estiver conosco. Então teu servo meu pai nos disse: Vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e creio que certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se tirardes a este também de minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer minhas cãs
com tristeza à sepultura. Agora, pois, tornando eu a teu servo, meu pai, se o jovem não for comigo, como sua alma está atada à alma dele, acontecerá que, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Pois teu servo se deu por fiador do jovem para com meu pai, dizendo: se eu não o tornar e trazer-te, então serei culpado para com meu pai para sempre. Agora, pois, fique teu servo em lugar do jovem como escravo de meu senhor, e que o jovem suba com seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai sem o jovem? Não poderei, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Capítulo 45. José já não podia conter-se diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair a todos de minha presença. E não ficou ninguém com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Então levantou sua voz em choro e ouviram-nos os egípcios, e a casa de Faraó ouviu. Disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam responder-lhe, porque estavam aterrorizados diante dele. Então disse José a seus irmãos: chegai-vos a mim agora. E eles se chegaram. E ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese por me haverdes vendido para cá, porque para a preservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos nos quais não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para vos preservar vossa posteridade sobre a terra, e para vos conservar a vida por meio de uma grande libertação. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizendo-lhe: assim diz teu filho José: Deus me pôs por senhor de todo o Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Jósem e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, teus gados e tuas vacas, e tudo quantos tens. Ali te, ali te sustentarei, pois ainda restam 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza tu nem tua casa, nem tudo o que tens. Eis que vossos olhos veem bem como os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. Fazei, pois, saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes vistos, e apressai-vos, trazei meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e também Benjamim chorou ao pescoço dele. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. O convite de Faraó. Fez-se ouvir a notícia na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos, e isso agradou aos olhos de Faraó e de seus servos. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos: fazei isto, carregai vossos animais, e parti, voltai à terra de Canaã. Tomai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim, porque eu vos darei o melhor da terra do Egito.
e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes: faze isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos e vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde, e não vos preocupeis por vossos utensílios, porque a riqueza da terra do Egito será vossa. Os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhe carros conforme a ordem de Faraó, e lhes promoveu de mantimento para o caminho. A todos eles deu a cada um mudas de vestes, e a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes. E a seu pai enviou isto: 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e comida para seu pai no caminho. Despediu seus irmãos e eles se foram. E eles lhe disse: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e chegaram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Disseram-lhe as novas: José ainda vive, e ele é senhor em toda a terra do Egito. E o coração de Jacó afligiu-se, porque não lhe deu crédito. Eles lhe contaram todas as palavras de José, que eles lhe falará, e vendo Jacó os carros que José enviara para levá-lo, seu espírito reviveu. Então disse Israel: basta, José, meu filho, ainda vive. Irei e o verei antes que eu morra.